Pois é, gente, mais uma vez, você já viu aí. É hora de fazer uma questão comentada da Fundação Carlos Chagas, é hora de mostrar uma breve revisão sobre o assunto dessa banca que nós já comentamos aqui várias vezes, é tão procurada e é tão importante hoje para aqueles de vocês que fazem os concursos de tribunais. O assunto, você está vendo aí, ó, é um assunto que nós já comentamos aqui em outra questão da banca. É a concordância. E a questão é esta. No que se refere à concordância, está correta a seguinte frase redigida a partir do texto. Letra A. O paredão de granito parece um mural feito, faz mais de 1000 anos, por artistas do passado. Letra B. Faz fronteira com o sítio arqueológico da Pedra Pintada as terras indígenas de São Marcos. Letra C. Chega a alcançar uma altura de cerca de 15 metros algumas pinturas do paredão de granito. Letra D. Segundo os pesquisadores, alcançam mais de 35 metros de altura a principal pedra do sítio. E letra E. Os arqueólogos do sítio da Pedra Pintada vêm investigando o significado das inscrições. Bom, essa é uma questão tranquila que eu falo assim, que tem um enunciado comum da FCC. Eles pegaram um texto, pegaram o assunto do texto, inventaram frases, não tiraram do texto, porque teoricamente a do texto está tudo certo, né? Mas aí, se eles estão querendo uma correta, eles criaram 4 outras com um probleminha para você buscar o que é a correção. Lembrando que a FCC raramente pede o que está incorreto e nunca pediu o exceto. Então, vou dar um tempinho para você resolver e nós comentarmos. Coloca aí na tela a questão. Quando a gente fala de concordância verbal, eu já te disse que você tem que entender a frase para saber que é o sujeito que determina a concordância de um verbo. Então, nós temos que entender a frase. Olha a letra A. Se você ler o que está na letra A, você vai entender que os artistas do passado construíram um paredão. Então, esse paredão de granito, ele parece um mural. O paredão é um sujeito no singular, o parece também é um verbo no singular. Então, isso aí está correto. Quando se coloca que esse paredão foi feito pelos artistas, olha o restinho aí que está entre vírgulas na letra A, faz mais de 1000 anos, vem aqui comigo, eventualmente você poderia pensar assim, 1000 anos é muito tempo, não seria melhor a gente dizer fazem? Então acompanhe comigo essa revisão. O verbo fazer, olha a primeira frase aí, os filhos fizeram uma festa de aniversário para o pai. Você está vendo que o fizeram significa nesse contexto realizaram. Então a ação de realizar uma festa foi praticada pelos filhos. Esse verbo se flexionou para concordar com o sujeito. Então, o que eu estou chamando de verbo pessoal é um verbo que tem sujeito. Sujeito filhos, no plural, e fizeram ou realizaram as ações que ele praticaram. Compare agora com mais a letra B de bola. Letra B não, segunda frase. Se eu digo que fez uma semana que se mudaram para Porto Alegre, ninguém vai achar que essa frase está errada, porque é uma semana só. Mas ainda, que fosse mais do que isso, você tem que observar o seguinte, esse fez não é de realizou, é de transcorreu. O tempo que se decorreu foi uma semana. Não foi ninguém que fez essa semana passar. Ninguém do plano físico, nenhum de nós. Os filhos fazem uma festa. Mas não sou eu que faço uma semana passar ou uma semana segurar. Por isso, que se esse verbo é chamado de verbo impessoal, olha aí na tela, quando eu tenho um verbo que não depende de uma pessoa, ele não tem flexão, ele não tem plural. Por esse motivo, se eu coloco 5 semanas, não é já faziam 5 semanas, continua sendo já fazia. Em outras palavras, o verbo fazer não varia. Olha essa frase. Devia fazer 1 ano que não ocorriam reuniões. Ninguém vai pensar em deviam. Por que que não? Porque é 1 ano só.
Mas e se fossem 5 anos? Olha aí comigo. E se fossem 20 anos? Você poderia dizer da mesma forma que devia fazer 3 semanas. Conclusão. O verbo fazer impessoal, esse que indica tempo transcorrido, ele não varia, nem sozinho e nem numa expressão. Essa impessoalidade do verbo contamina o primeiro verbo, que se chama verbo auxiliar. Então, esse é o tipo de caso que pode te induzir a um erro. Mais um exemplo aí na tela para você. Segundo lemos no jornal, amanhã deve fazer 29 graus. Aí já não é tempo que transcorreu. Aí nós temos um indicador de temperatura. Também não sou eu que mudo a temperatura, eu só posso regular o ar-condicionado. Então, quando o verbo fazer indicar temperatura, ele também não varia. Então, numa das outras questões que eu já comentei aqui com vocês, eu falei do verbo haver no sentido de existir, que não tem plural. E hoje eu te apresentei um outro verbo. Por esse motivo, olhe comigo agora de novo a questão. A letra A está certa. Ela é a resposta. O paredão de granito parece, e mesmo que sejam mais de 1000 anos, não podem ser fazem mais de 1000 anos. Tem que ser faz, por quê? Porque esse verbo fazer é o verbo fazer que indica tempo decorrido, é impessoal e não tem plural. Acertou? Não? Mas agora você já aprendeu. Vamos corrigir as outras? Olha a letra B de bola. A letra B de bola, o que eu quero dizer é que as terras indígenas, elas não fazem fronteira. As terras indígenas fazem fronteira. Isso não é o verbo fazer indicando o tempo. Por isso que ele variou. Vamos corrigir a letra C. Aí, na letra C, eu estou dizendo que algumas pinturas chegam a alcançar uma altura. São as pinturas que alcançam essa altura. Então, algumas pinturas chegam e não chega, como está escrito aí. Olha a letra D de dado onde está o problema dela. A principal pedra do sítio é que alcança os 35 metros. Então, eu estou falando da altura da pedra. A principal pedra alcança e não alcançam. E, finalmente, na letra E, olha aí o que você tem. A letra E é quando você fala que são os arqueólogos, eles vêm investigando, só lembrando a quem já esqueceu. Os arqueólogos é plural. O plural do verbo vir tem um chapeuzinho. Faltou um acento circunflexo no vem. Os arqueólogos vêm. Se fosse o arqueólogo, é que não teria acento. Tá bom? Comentamos assim uma questão da FCC e em breve nós teremos um curso completo sobre Fundação Carlos Chagas, sobre questões da FCC, com esse tipo de revisão que estamos fazendo aqui agora. É só você procurar www.ivalonline.com.br que você vai encontrar aí o português da FCC. E a qualquer momento eu trago uma outra questão enquanto nós estamos colocando aí no forno e preparando o curso para vocês. Um abraço, bons estudos e até lá.